Então pessoal, nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês como criar uma linha contínua randômica no Processing. É uma implementação que é a partir da ideia de linha contínua básica, tradicional, onde a gente acrescenta funções randômicas para deixar a textura e as cores mais complexas. É um tipo de implementação que eu acho bem interessante e que eu costumo passar para os alunos logo nas primeiras aulas, quarta ou quinta aula. Então tem que se ter um conhecimento mínimo, algumas funções básicas, mas nada muito avançado. E é isso, eu espero que gostem. Então agora vamos para a prática, né? Então aqui eu vou escrever primeiro as funções estruturais do Processing. Lembrando que esse tutorial é para quem já tem alguma familiaridade com o Processing, as funções básicas e algumas coisas básicas já do Processing, né? Então aqui eu setei o tamanho do canvas, né, 900 por 900, com a função size, que recebe 2 parâmetros. E agora vamos para o primeiro passo, que é criar a linha contínua tradicional, a linha contínua básica, né? Então a gente precisa da função line e precisa também escrever o background no setup, para que o background não fique se reiterando no draw, e aí sim é possível criar o rastro do desenho e criar esse efeito de caneta da linha contínua. Então aqui eu estou setando o background, né, com fundo quase totalmente branco, 240. E agora eu vou escrever a função line, que recebe 4 parâmetros, né, x1, y1, x2, y2. Então é o ponto inicial e o ponto final. Então aqui a função line, vou escrever pmouse_x no x1, pmouse_y no y1, mouse_x e mouse_y no x2 e y2 respectivamente. O que aqui isso significa? Esse pmouse significa, o P é de previous, então significa anterior. Então quer dizer que ele está retornando um pixel anterior a seu cursor, essa variável do sistema chamada pmouse, enquanto que o mouse x e o mouse y retornam exatamente a posição do seu cursor, né? Então essa diferença entre o pmouse e o mouse, né, entre o ponto inicial e o ponto final, é o que gera o efeito de continuidade na linha, né? Então é por isso que aqui se estabelece esse efeito de linha contínua, que é o que a gente vai ver agora. Então tá aí a nossa linha contínua, né? A nossa canetinha, como se fosse uma canetinha no caderno de desenho, né? Assim. Então aqui só retomando um pouco a ideia de linha contínua tradicional. Então a partir disso agora a gente pode criar, começar a elaborar a nossa linha contínua randômica, né? Então o passo seguinte é pensar em distorcer essa linha, né? Ou seja, a espessura dessa linha. Estou pensando na espessura dessa linha. Então eu preciso pensar numa função chamada stroke weight, né? Então eu vou distorcer o stroke weight utilizando funções randômicas, né? Para deixar o stroke weight com uma característica bem mais complexa. Então aqui eu estou setando o stroke weight, e dentro da função stroke weight eu vou colocar um dado numérico, que é o float, que receberá a função random. Então estou escrevendo aqui, vou colocar o nome rand sw, né, se referindo a stroke weight, né, que eu estou randomizando o stroke weight, e vou atribuir a essa variável uma função randômica, então função random, né, e eu vou usar novamente a interatividade com o mouse para que essa randomização, né, essa função, a randomização do stroke haja de acordo com o movimento do mouse X
mas com um limite de 100 que eu vou colocar. Então utilizo esse sinal de módulo. Não vou entrar em detalhes aqui em relação a módulo, mas aqui ele serve para limitar esse valor. Então ele vai no máximo até 100 e quando ele chega em 100 ele retorna para 0. Então agora eu coloco essa variável rand sw dentro do stock weight, e aqui eu estou colocando também a função absolute, então uma função dentro de outra função, porque eu colocando a função absolute aqui eu preservo só os números positivos, já para evitar que quando eu saia rápido demais na tela com o mouse ele não obtenha números negativos, já que o stroke weight é um tipo de função que não aceita números negativos. Então agora veja como ficou, mais ou menos esse efeito que eu queria, só que aqui ainda está começando ainda. Eu não quero essas bordas arredondadas, então eu vou colocar aqui o stroke cap. Isso é uma questão de gosto, você pode deixar também as bordas arredondadas se você quiser, mas essa função stroke cap você pode mudar para a função setar square ou rect, assim maiúsculo, que ele vai ficar esse efeito mais retangular assim. Então era esse efeito que eu queria, mas aqui ainda eu preciso retirar esse risco inicial que ele surge a partir que você dá o play, né, no ponto zero, e também não quero ele preto assim, né? Então agora vamos para o passo seguinte, que é pensar nas cores. Então cores, eu estou pensando no stroke, então é a função stroke. A função stroke é uma função de cor. Então como eu costumo trabalhar com RGB, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu preciso pensar nos 3 canais, vermelho, verde e azul, que eu vou setar agora como variáveis globais. E eu estou setando como variáveis globais para que eu possa atualizar, manipular essas variáveis a partir de qualquer parte do escopo, já que eu estou pretendendo trabalhar sorteando o vermelho e o verde, que é o R e o G, e o azul eu vou utilizar um incremento no draw para dar um certo movimento nas cores, né? Então agora o que é que eu faço? Eu vou colocar o RGB dentro do stroke. Então setando aqui, né? Deixa eu ver que eu botei as 3 variáveis dentro do stroke. E agora eu vou criar aqui o mouse pressed para que eu possa interagir com a pressão do mouse, né? Agora quando eu clicar o mouse vai acontecer alguma coisa, qualquer coisa que eu colocar aqui, dependendo do que eu for setar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou sortear o vermelho e o verde. Então cada vez que eu clicar com o mouse no botão esquerdo, ele vai sortear as cores vermelho e verde. Então o que é que vai acontecer agora? Quando eu der o play, ver que está a linha como estava antes, mas agora quando eu clico, ele muda de cor. Clico novamente, ele vai mudando. Então veja, já está um pouco mais interessante, mas eu não quero que quando você clica ele permaneça numa cor só estática. Eu quero que essa cor se movimente. Então para isso eu vou fazer esse movimento com B. Então mantém um certo padrão, só que eu vou espalhar um pouco a cor, vai ter um certo gradiente. Então aqui com B eu vou incrementar a variável B. Incremento, para quem não sabe o que é uma das coisas básicas da programação, é você adicionar valor a essa variável, né? Então eu vou adicionar valor, e o valor que você adiciona vai servir mais ou menos como a velocidade desse dado, né? Então eu incrementei aqui que é mais igual a 13, então estou incrementando de 13 em 13, mas se eu fizer isso ele vai para o infinito. Então eu preciso de um limitador, que é o que eu fiz com o random SW, né? Então o limitador é o 255, que é até onde a cor vai, né? Então eu coloquei módulo de 255. Então agora você vê que o azul está caminhando, assim que eu dei o play já está caminhando, né? Então quando você clica agora, ele mantém um pouco uma certa tonalidade, mas varia, né? Assim, um gradiente por conta desse movimento de incremento no B, né?
Veja que agora já está um pouco mais interessante. E aqui você vai acumulando, né, a textura que você quiser. Então eu diria que o último passo, né, seria a parte do acabamento. Eu gosto a textura com um pouco de transparência, então vou botar uma transparência aqui de 150. Veja que a transparência é o quarto parâmetro do stroke, né? Você pode colocar vírgula. E a transparência se você quiser, você pode ser de 0 a 255, eu botei 150. Também vou colocar um background preto, acho que fica mais legal nesse caso. É questão de preferência, você pode mudar se quiser. Então veja, eu acho que assim está um pouco melhor. Fica um pouco parecendo uma radiografia, né, de um bicho assim, então eu acho bem interessante. Então veja que aqui a textura vai acumulando, e você quiser você pode deixar a textura com mais controle ainda, para sair esse risco inicial e ela aparecer só quando você pressiona o mouse. Então aqui estou programando agora um if mouse pressed. Então se eu pressionar o mouse, veja que esse mouse pressed ele tem uma cor diferente do mouse pressed, do void mouse pressed, porque aqui é uma variável do sistema. Então ele retorna a pressão do mouse, e agora eu estou utilizando dentro do draw. Veja que eu coloquei todo o bloco de código dentro do escopo do mouse pressed, mas se eu quisesse eu podia colocar só o line, né? Mas veja que agora a textura está mais controlada. Quando eu aperto, quando eu dou play, não aparece nada, não tem mais aquele risco. E veja que a textura fica um pouco mais fina. E quando eu paro de pressionar o mouse, a textura para. Veja, ainda estou desenhando. Aí agora eu parei, ó, veja que parou a textura. Então, quando eu clico novamente, retoma a textura com outro padrão de cor, né? Acho que assim fica bem mais legal. E o efeito de acúmulo também fica mais interessante. E que você vai acumulando. Mas se você quiser ainda, você pode, cada vez que você clicar, você limpar a tela, né? Você zerar o background novamente, que é o que a gente vai fazer agora. Então o background tem que ser a cor que você está usando, 0, então fundo preto, né? Então agora cada vez que você clica, zera, começa do 0 a textura, né, da linha. Então, tá aí, ó, clico. Então eu vou clicar novamente, você vê que vai sumir essa e vai começar outra do 0. Então, aí ficou um pouco parecida essa, né? Mas a questão da randomicidade, pode vir coisas semelhantes, outras mais diferentes, como aconteceu agora. Então tá aí, cada vez que você clica vai limpar a tela agora e começar do 0 a textura. E é isso, esse é nosso primeiro tutorial. Você pode adicionar coisas aí, o que você quiser, dá pra fazer tem infinitas possibilidades aí pra você.